Esse vídeo é sobre trânsitos astrológicos, sobre astrologia, sobre mapa astrológico natal, um pouco sobre o atendimento que eu faço de leitura de mapa astrológico e trânsitos. E também faço sinastria, que é uma leitura de 2 mapas, onde eles se tocam. Então, pode ser feito entre pais e filhos, entre relacionamentos, namorado, namorada, esposo, esposa, para você compreender que forma você toca o outro através do seu mapa. É muito interessante. Então, hoje eu quero falar sobre algo bem importante, que são os trânsitos astrológicos. Todos os dias a gente escuta falar dos trânsitos astrológicos. A Lua está aqui, Mercúrio está lá, Mercúrio está retrógrado, Vênus não sei o quê. E o que são esses trânsitos astrológicos? Então, a movimentação, a nossa observação da movimentação dos planetas no céu, de acordo aqui, a minha leitura, com a astrologia tropical. Então, nós quando nascemos, temos uma foto do céu, do momento do nosso nascimento, e ali é a forma como os planetas estavam colocados no céu. E o tempo não para, muito menos os planetas, então o céu vai se movendo. Então, quando nós nascemos, a foto do céu que nós nascemos revela conversas planetárias, né? Júpiter a tal grau, em tal signo, fazendo, por exemplo, uma quadratura com Saturno em outro signo. É uma conversa. E essas conversas, esses aspectos que se formam no mapa, vão falar muito sobre o nosso inconsciente, sobre a nossa psique, sobre a forma como nós manifestamos na vida, como se dá a nossa interação na vida. Então, para além da leitura de meu Sol está aqui, meu ascendente está ali, minha Vênus aqui, essas conversas que se dão entre os planetas, essas linhas que se cruzam, e eu vou mostrar mais daqui a pouquinho, revelam uma camada mais profunda do nosso mapa. E os trânsitos astrológicos são muito importantes porque eles ativam esses aspectos. Então, por isso que trânsito astrológico é que nem remédio. É bom para você, mas não é bom para o fulano. Por isso que eu tenho uma certa resistência em falar sobre trânsitos, porque trânsitos, por exemplo, os mais importantes, Júpiter está passando em Gêmeos e a expansão da comunicação, porque não. Muitas vezes o que você tem lá em Gêmeos, o que está ativando? Eu, por exemplo, tenho o nó do Sul em Gêmeos. Então, Júpiter passando em Gêmeos é muito delicado para mim. E eu tô trabalhando coisas bem profundas, porque ele tá pegando o meu nó do Sul. E o meu nó do Sul está em oposição à minha Lua, em oposição ao nó do Norte, porque nó do Sul e nó do Norte apontam direções no nosso mapa. Então, veja, não posso generalizar um trânsito. Então, falo muito pouco de trânsito aqui. Esse vídeo é para explicar um pouquinho como é que funciona leitura de mapa, leitura de trânsitos e por que é tão legal a gente conhecer o nosso mapa astrológico. Então, eu vou virar a tela aqui. Eu já deixei tudo armadinho aqui, ó. Deixei o meu programa aberto, que vai mostrando o dia de hoje. Aqui no centro é o dia de hoje. Então, a configuração dos planetas no dia de hoje. Sol em Aquário, Lua aqui terminando o trânsito em Capricórnio. Teremos a Lua nova em Aquário amanhã. Vários trânsitos aqui, ó. Saturno em Peixes, Netuno em Peixes, Vênus em Peixes.
Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais. E os trânsitos, eu coloquei aqui pra gente analisar esse trânsito. Coloquei o dia do início do nosso ano astrológico, dia 20 de março, em que o Sol vai entrar em Áries. Então, veja bem, vamos dizer que a pessoa nasceu hoje, ó, esse é o mapa de uma pessoa que nasceu hoje às 9h05 da manhã, ó, é o mapa do meio aqui. E por fora vai ser o mapa dela de trânsitos no dia 20 de março. Como é que vai estar esse bebê, né? Vai ser um bebê ainda, que nasceu aqui com o Sol em Aquário, com a Lua em Capricórnio, Mercúrio em Aquário, Mercúrio já, ó, Mercúrio 0 graus de Aquário. Então, quem é esse bebê? Como vai estar esse bebê no dia 20 de março, né, na virada? Então, ó, o Sol vai estar entrando em Áries e vai estar tocando, ó, especificamente o nó do norte dele. E vai ser um dia em que Netuno e Sol vão estar em conjunção. Saturno também vai estar em conjunção aqui, porque a órbita é de 10 graus. Então é assim que nós vamos analisando os trânsitos, ó. E o que temos aqui, ó, por exemplo, essa pessoa que nasceu hipoteticamente hoje, ela tem aqui, ó, uma conversa astrológica, ó, um trígono. Um trígono, quando assim, ó, esses risquinhos azuis, meio verde água, eles são os aspectos, diria que positivos, são trígonos. E os aspectos em vermelhinho são as quadraturas, ó. Esse bebê que nasceu, ele tem, ó, o Saturno em Peixes em quadratura com esse Júpiter em Gêmeos. Aqui, esse tracinho vermelho. Então, esse trânsito astrológico aqui, ó, ele vai estar impactando esse trânsito aqui dele, esse aspecto do mapa astrológico dele natal. Então, no dia, na virada ali do nosso início do ano astrológico, vai ser muito importante, ele vai ser um dia bem importante, muito embora seja um bebê e ele esteja numa fase bem inicial, né? Vindo ao mundo, descobrindo o mundo, né, suas relações ali, a relação especialmente deve estar em relação com a mãe, mamando, né, mas é um aspecto importante, né, então, o dia que o Sol inicia o ano astrológico vai estar ali iluminando essa quadratura dele de Saturno com Júpiter. E então é assim que funciona uma leitura de mapa, uma leitura de trânsitos, né? O que o planeta, por exemplo, Saturno, a 23 graus de Peixes, o que ele está ativando no meu mapa astrológico natal e o que é isso, o que eu posso ler disso aqui. Por isso que é tão delicado leitura de mapa. É algo assim que eu sou apaixonada pela astrologia, eu considero uma ciência milenar, uma sabedoria milenar. E como é que pode o mapa astrológico dar tão certo assim, falar tanto sobre a gente? Então é uma linha de medicina, uma linha de cura, né? Tantas linhas nós temos à disposição para nos autoconhecer, para além da leitura cartesiana que podemos fazer de nós mesmos. Então, a astrologia é uma ferramenta que, veja, eu sempre estudei astrologia, o meu mapa, fiz várias leituras de mapa com outras astrólogas antes de estudar astrologia, que eu resolvi mergulhar na astrologia num momento bem desafiador da minha vida. E quando eu comecei a estudar, quando eu terminei o meu estudo, o meu curso de astrologia, eu deveria fazer uma série de mapas astrológicos sob supervisão da minha professora. Então eu fazia as leituras e mandava para ela ler a minha leitura, para ela me avaliar, para ver se estava tudo certo.
E eu comecei a me perceber que quando eu começava a ler os mapas, muitas vezes, claro que para os primeiros mapas que a gente faz são para as pessoas conhecidas à nossa volta, né? Posso ler seu mapa? E é para o meu curso e tal, é sobre supervisão, então é uma avaliação, né, minha, é como se fosse um TCC. E eu, quando eu entregava o mapa, percebia assim, o quanto eu achava, não, enquanto eu estava fazendo a leitura do mapa, eu me questionava, mas será isso mesmo? Não pode ser, mas a fulana, assim... E aí quando eu entregava o mapa, a pessoa me dizia assim, num aspecto mais profundo, que não está à vista de todos. Que coisas acontecem que nós não contamos nem para nós mesmos. E o mapa astrológico revela e nos ensina, nos ajuda a lidar com essas questões, que às vezes estão aprisionadas dentro de nós, por conta das nossas crenças, da forma como nós somos educados, da sociedade, da cultura em que nós vivemos, daquilo que nós aprendemos, tudo que eu já falei aqui no canal, né? Aqui que eu falo tanto, que é o nosso inconsciente, que são os conteúdos do inconsciente coletivo, do inconsciente individual, que são os conteúdos da ancestralidade. Então, em tudo isso que nós estamos mergulhados. O mapa astrológico é uma ferramenta também de leitura disso, nos mostrando qual é a nossa essência, quem nós somos de verdade. Então é algo apaixonante, assim, eu sou muito apaixonada e eu trabalho com a astrologia de uma forma muito cuidadosa, assim, muito com cuidado. Então, assim, não faço vídeos de trânsitos, muito pouco, assim, às vezes uma lua, às vezes algo assim que é bem geral mesmo. Porque eu eu acredito e vejo, percebo isso, o quanto é importante nós conhecermos o nosso mapa para de fato ficarmos utilizando os trânsitos, né, de forma efetiva, que esses trânsitos vão estar me levando para um lugar de fato realmente. Então é muito legal. No atendimento da leitura de mapa que eu faço, é um encontro ao vivo, nós vamos usar esse programa que eu vou compartilhar com você, nós vamos ler o seu mapa, eu vou lendo, vou explicando, nós vamos conversando sobre as suas questões que vão surgindo. Por quê? Porque nós também vamos para um atendimento, às vezes, eu quero resolver isso, e aí o mapa, ele é como uma teia, né? Você pega um pontinho, você vai destrinchando um ponto, liga para o outro, que liga para o outro. Então, outras questões vão aparecer para chegar naquele nozinho lá e dissolver a sua questão. Então, muita coisa vem antes. Então, para às vezes resolver uma questão, uma repetição, um gatilho emocional, algo importante na nossa vida, outras coisas estão sustentando aquela situação. Então, outras coisas, outras questões estão atraindo aquilo, porque na verdade o externo é um reflexo do nosso interno. Nós estamos a todo tempo nos autoconhecendo através do que nos acontece, das situações que vêm até nós. Então, as pessoas, as situações são sempre os carteiros, né? A carta quem tem que ler é nós. Então, à medida que eu vou modificando essa visão interna, a forma como eu lido com o externo, a forma como, o ponto de vista que eu tenho, à medida que eu vou conseguindo modificar esse ponto de vista, eu paro de enxergar determinadas coisas, paro de me colocar em determinadas situações, consigo lidar melhor com os meus desafios e consigo focar, direcionar a minha vida, porque geralmente, tanto na leitura do mapa quanto numa constelação familiar, o que mostra? Mostra que nós estamos virados, olhando para um lugar que não é para nós olhar, que nós devemos girar, é como o leme de um barco. Nós não estamos na direção do vento, fluindo, sem precisar ligar o motor, só na brisa. Não, nós estamos forçando o motor contra o vento, contra a correnteza,
contra tudo, e ali às vezes até entrando água no barco. Então é um redirecionamento. Ó, sua alma quer olhar para cá, você tá olhando para lá por isso, por aquilo, por aquele outro, trabalhe isso, trabalhe aquilo. Então é algo bem profundo, não é algo assim superficial. Como muita coisa, nós estamos com Júpiter em Gêmeos. Gêmeos é a informação, né? É o pra lá e pra cá, é o que um diz, o que o outro diz. Que Gêmeos vai falar muito sobre esse cotidiano que nós temos, né? Essa sabedoria cotidiana que nós temos de fazer as coisas rápidas. Mas também, quem é o oposto complementar de Gêmeos? É Sagitário, que vai nos pedir mais sabedoria, aprofundamento, a busca da verdade, a busca do conhecimento. Então, esse Júpiter em Gêmeos, ele tá ampliando o bem e o mal, a luz e a sombra. Então, tá ampliando tudo aquilo que a gente pode fazer e facilitar com a informação disponível de todos, sim. Tá facilitando a internet? Sim. Tá facilitando a globalização, o intercâmbio? Sim. O intercâmbio cultural? Sim, tudo isso. Mas também ele tá facilitando a informação errada, a distorção, o diz que disse, a fofoca, né? A fofoca é a informação que não tem fundamento, que é elaborada com base num preconceito, que é algo que você não sabe direito, mas você está afirmando. Então veja, eu falei de um trânsito só, que é Júpiter em Gêmeos, que, né, a deturpação da informação, a manipulação. Então isso é um trânsito, só umzinho. E o que você tem lá em Gêmeos? Então veja que profundo que é. E esse ano de 2025 vai ser um ano que vai falar muito sobre trânsitos em Áries e muitos trânsitos em Peixes, Áries, porque nós temos vários planetas que vão deixar Peixes, como Saturno, como Netuno. Então, trânsitos importantes. Nós estamos saindo de um arquétipo que fala muito sobre as questões de alma, e vamos entrar em Áries, que fala muito do aspecto individual, da coragem, do ter que romper paradigmas, do ir, né, do trabalhar a nossa individualidade. Então é um cabo de força que se abre aí na nossa realidade, que se forma. Então, nós teremos várias retrogradações. Por exemplo, Mercúrio vai retrogradar em Áries, em Leão e em Sagitário, porque Mercúrio, todos os anos, ele sempre faz a retrogradação num elemento só. Então, são signos do mesmo elemento. Veja bem, Mercúrio vai falar muito sobre os aspectos de fogo na nossa individualidade. Retrogradação significa revisão, significa ir com calma, ir um pouquinho, analisar bem. Isso é retrogradação de um planeta. Mercúrio fala da nossa fala, da nossa manifestação, da nossa apresentação, da forma como nós elaboramos as nossas questões. E ele vai passar o ano todinho retrogradando em signos de fogo, que vão falar sobre a nossa individualidade, sobre o nosso brilho pessoal. Então, olha que trânsito importante. O que você tem aí nesses signos de fogo do seu mapa? Vênus também vai retrogradar ali, já retrogradou e vai até abril, vai retrogradar, Vênus vai retrogradar de Áries para Peixes de março a abril. Então também é uma retrogradação importante, é uma revisão importante. Vênus, né, saindo de Peixes, indo para Áries, então saindo de um arquétipo mais o todo, o coletivo, o emocional, aonde ela se exalta, indo para Áries, que é a valorização da nossa individualidade, do nosso desejo interno, daquilo que eu quero fazer, o rompimento de paradigmas internos. Então também é algo importante.
Já falamos de Júpiter, que está no elemento ar em Gêmeos, mas ele também ali no finalzinho do ano vai retrogradar de Câncer para Gêmeos. Então, Saturno, que vai sair de Peixes e vai para Áries, mas vai fazer uma retrogradação. Urano continua em Touro, que é um trânsito bem lento. Netuno também, gente, é um trânsito super importante, mas ali para julho, em que ele vai retrogradar de Áries para Peixe. Ele vai estar já vai ter entrado em Áries, e do grau 2 ele vai retrogradar para Peixes. Então Netuno também saindo do arquétipo de Peixes, indo para Áries. Isso é muita transformação que vai acontecer, né, nas nossas anteninhas, porque Netuno são nossas antenas, né? Então é importante a nossa percepção do mundo de uma forma mais profunda, né? Netuno nos fala, também vai nos falar da fantasia, do escapismo, daquilo que a gente usa para se anestesiar, mas Netuno bem ajustado nos leva para um plano maior, né? Para uma conexão maior. E é para isso que nós estamos caminhando, para uma conexão maior de vida, de mente, de espírito. Então isso é Netuno. Mas ele distorcido é a nossa anestesia, né? Tudo aquilo que a gente usa para não entrar em contato com essa realidade que é para além do cartesiano, né? Para além do racional. É uma realidade que nós, cada vez fica mais claro que somos, né? Mente, corpo e alma. E que esse cosmos todo, nós estamos ligados com tudo isso, né? E o quanto a nossa vida fica mais leve quando nós conseguimos fazer parte disso e não ficar presos nessa ideia de que não somos parte, né? Sim, somos cada vez mais, estamos sentindo o impacto de o quanto somos parte de tudo, né? De tudo, da natureza, o quanto precisamos dela, precisamos que ela esteja equilibrada para a nossa própria sobrevivência, né? Essa supremacia humana sobre a natureza, sobre o cosmos, sobre as verdades, sobre a sabedoria, isso está caindo por terra, porque está revelando a nossa vulnerabilidade, né? O quanto somos vulneráveis, o quanto precisamos ter um alinhamento, né? Um alinhamento completo de nós mesmos, e não só um alinhamento cartesiano mental e tão conectado com coisas tão limitadoras, né? E está aí, né? É só você parar um pouquinho, fazer uma pausa e respirar. Você vai perceber que você precisa desligar um pouquinho do externo e vir para dentro. Esse é o caminho. Então essas são ferramentas que eu utilizo para conhecer esse caminho, para descobrir que forma fica mais leve. Leitura do mapa astrológico pela astrologia tropical, trânsitos e sinastria, constelação familiar, tudo isso online e presencial também. Para quem está aqui em Florianópolis, eu atendo no Espaço Essência, em Canasvieiras, uma clínica que, além de trabalhar a estética externa, também trabalha as medicinas todas alternativas, e tem muita ali medicina à disposição, várias linhas. E o online, que é maravilhoso, porque consigo conectar com pessoas de todo o mundo. E é muito legal, porque o online, mesmo online, é muito particular, é ao vivo. Você recebe a sua consulta, com exceção da constelação, que eu não gravo, mas porque constelação familiar é algo que você vê e você assimila, e a sua alma assimilou, e ali já está fazendo o efeito. E você ficar reassistindo a sua constelação não é legal, porque você vai começar a criar coisas mentais sobre aquilo, elaborar várias vezes a mesma coisa. Já a leitura do mapa não, eu entrego gravado, entrego anotações por escrito, para você ouvir a gravação e olhar o escrito, fazer anotações. E o escrito também, porque assim, quando eu começo a ler o mapa,
Eu vou lendo, vou traduzindo o mapa e vou anotando tudo aquilo que é importante, que eu considerei que é para além da questão da pessoa, que eu acho que ela precisa, que eu acredito, olha, ela precisa ver esse ponto, ela precisa ver. E eu vou anotando tudo isso. E aí, como a consulta é ao vivo, a entrega da leitura é ao vivo, muitas vezes a gente acaba ficando num ponto ou outro, falando sobre um ponto ou outro. Eu também uso a abordagem sistêmica da constelação familiar na leitura do mapa. Então, muitas vezes, em 1h30, não consegue falar sobre tudo. Então, é como se a parte escrita fosse um backup, assim, a pessoa leva para casa, assim, e ali vai ter mais alguma coisa que a gente pode ser que a gente não falou na entrega da leitura, porque ficamos sobre algum aspecto importante para a pessoa naquele momento, e que em outro momento ela vai ler aquilo ali e vai dizer, ai, olha só, esse é outro assunto aqui, tá aqui. Então, olha que completo que é esse trabalho, é muito legal, é um trabalho que eu faço assim, que eu amo fazer, eu amo fazer leitura de mapa. Além da constelação também, amo. Eu amo fazer o que eu faço. E isso é a chave, gente. Nós encontrarmos quem nós somos e aquilo que a gente ama fazer. A gente faz assim e entrega com muito amor, com prazer e quer mais, quer fazer mais e mais e mais. Então esse vídeo é sobre isso, sobre trânsitos, astrologia, sobre o meu trabalho. E muito obrigada, você que me ouviu até aqui, e seja bem-vindo ao canal. Por favor, se inscreva, curte, compartilha, comenta, tudo isso ajuda a impulsionar meu conteúdo e eu faço com muito amor, entrego aqui. E se você quiser agendar a sua consulta, a sua sessão, tem contato na bio direto com meu WhatsApp, ou pode ser pelo direct, ou por mensagem, ou por e-mail, como você quiser. Estamos aqui, eu, aquariana, tenho site, bio de Instagram, YouTube, e-mail, WhatsApp. Estamos aí conectados de todas as formas para melhorar o nosso diálogo aqui, o nosso contato. Até já, um abraço.